E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 2 Reis. 2 Reis. Vamos ler o capítulo 5, do verso 2, 3 e o 4. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora, Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Eu li aqui 2 Reis, capítulo 5, eu li o verso 2 e o 3, tá bom? Esse texto aqui ele vai falar a respeito da história de Naamã. Lembra de Naamã, que era leproso, que o profeta manda ele mergulhar no rio para tirar a lepra. Aí ele questiona, falando que tinham rios mais limpos, né? Porque o profeta mandou ele mergulhar num rio sujo, no Jordão, que não era tão limpo como ele imaginava em relação aos outros. E ele vai ter que mergulhar no rio para ser curado. Esse texto fala sobre a cura da lepra de Naamã. A maioria das pessoas que pregam sobre esse texto falam sobre o processo de Naamã, que era orgulhoso, e aquele diálogo que Eliseu teve, mandou o moço falar com Naamã. E a maioria das pessoas pregam sobre esse processo, e o milagre aconteceu na história de Naamã. Contudo, a história é fantástica, tá bom? A história é tremenda, mas contudo o que me chama muita atenção, sempre que eu leio esse texto, é a história dessa menina, cara. A história dessa menina é fantástica. Só tem 2 versículos. Mas é muito tremendo a reflexão. Muito tremendo. Muito, muito, muito. Olha que lindo isso aqui, ó. Naamã, chefe do exército, rei da Síria, um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valoroso, porém leproso. Então começa dizendo que era um homem valoroso, tinha valor, mas tinha lepra. E a lepra era uma doença, nessa época aqui, que gerava distância social, né? Só para você ter uma ideia, quando uma pessoa era leprosa no Antigo Testamento, dentro da aldeia de Israel, dentro do povo de Israel, se uma pessoa fosse leprosa e ela entrasse na cidade, ela teria que gritar na cidade e dizer, eu sou leproso. Quando fosse entrar em qualquer parte do território de Israel, ela tinha que gritar, eu sou leproso. Por que ela gritava, sou leproso? Para que as pessoas se distanciassem dela, né? A partir do momento que a pessoa pegava uma doença tipo a lepra, nessa época aqui, ela perdia o contato com a sociedade, ela perdia o contato com a família, ela passava a viver num lugar chamado aldeia sacerdotal, aldeia de leprosos. Ela passava a viver num lugar chamado aldeia de leprosos, onde só leproso ficava, né? Então a probabilidade dela melhorar ali era quase nenhuma. Porque você imagina, se a pessoa entrava numa aldeia de leprosos, num estágio pequeno da lepra, né, um estágio que estivesse iniciando, entrou na aldeia, meu amigo, piorava a situação. Por quê? Porque ali a pessoa ela tinha contato com pessoas que estavam em estágios mais avançados da lepra, né, que era transmitido de um para o outro, né? Você sabe que existiam várias formas da lepra ser transmitida, e uma delas era através da saliva, né? Através da saliva. Então, assim, o estado só piorava, era deplorável. Qualquer pessoa que passava por um processo de lepra nessa época passava também por uma dor muito grande, um constrangimento. Não era só uma doença que fazia mal físico, fazia mal à alma, sabe? Imagina você não poder ter contato com as pessoas, não poder estar junto com as pessoas. Era horrível esse tipo de doença para aquela época. Se nos dias de hoje, mesmo com tecnologia, tendo tanto tratamento, ainda é difícil lidar, imagina naquela época que não tinha nada disso, né? A gente percebe até, a gente está passando por um período no mundo, não só no Brasil, esse período aí de pandemia, a gente tem um pouquinho, né, de consciência. Quando a pessoa pega esse vírus doido aí, o que a pessoa faz? Fica em quarentena,
tem contato com ninguém, não pode ver ninguém. E olha que isso só dura, às vezes dura uma semana, 2 semanas, 3, né, para a vida de alguém, 5 dias, depende, cada caso é um caso. Isso só dura pouco tempo. Então imagina uma pessoa que ficava com a lepra 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, sofrendo, né? Sabe muito bem que esse vírus ele tanto alcança o corpo como alcança também a mente do cara. O psicológico do cara vai pro beleléu. A mesma coisa a lepra nessa época que ela não só atingia o corpo, ela atingia a alma do cara. O psicológico dele, sabe, ficava desestabilizado. O cara não conseguia interagir com a sociedade, era discriminado, era constrangido, perdia um monte de coisa que ele tinha acesso. Ter que entrar numa cidade e dizer eu sou leproso, isso era de uma humilhação muito grande. Apesar que Naamã, ele não era um judeu. Naamã, ele está vindo aqui de outro povo, né? Ele está vindo de outro exército. A Bíblia até fala aqui que ele era exército do rei da Síria, né? Então ele vem de outra cultura. Porém, ele é leproso. Ele vai entrar na cidade, ele prende, né, aquele período que a Síria estava dominando alguns pontos ali de Israel, e vai dominando, vai trazendo algumas pessoas. Aí o versículo 2 que saíram as tropas da Síria à terra de Israel e levaram presa uma menina. Levam presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então, Naamã vai levar uma menina, ele vai em Israel, ele prende aquela menina, preste atenção, ele prende aquela menina e leva aquela menina para ser serva da sua esposa. Então, ele faz daquela menina uma escrava. Ok? Ele entra em Israel, ele prende a garota e leva a garota para ser escrava dentro da tua casa, dentro da própria casa, colocando ela para ser escrava da sua esposa, para servir a sua esposa. Aí a menina vai dizer, a esposa de Naamã, a menina diz à esposa de Naamã, oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Isso aqui para mim gente, isso aqui é de uma profundidade assim, lindo, 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 lindo demais, demais. Por quê? Porque ela está contando, ela está dando uma solução para Naamã. Ela está dizendo para a esposa dela, está dizendo da esposa dele, como seria bom se Naamã fosse até o profeta, porque ele restauraria ele dessa lepra, ele curaria ele dessa doença. É lindo o que essa menina faz. Por que é bonito? Porque, gente, essa menina, ela foi pega para ser escrava. Escrava dentro da casa de Naamã. Se fosse outra pessoa, talvez até eu mesmo, eu nem sei o que eu faria numa situação dessa, mas talvez faria, porque eu sou carnal. Eu diria, pô, o cara me escravizou, matou gente da minha família, entrou na cidade, né? Porque a Síria não entrou com paz, a Síria entrou na guerra, amigo. Entrou destruindo, entrou acabando com todo mundo, matando gente, foi lá, pegou a menina, escravizou a garota, colocou na casa dele para ser escrava da mulher dele. Ela tá vendo que o cara tem lepra, que o cara é doente. Ela tá vendo que o cara tá morrendo, tá vendo que o cara tem uma doença. O que ela poderia fazer? Fica quieta. Eu vou falar nada, eu quero mais que ele morra. Eu quero mais que ele sofra. Me fez mal a minha família, fez mal a mim, me colocou escravo aqui, me tirou da minha cidade, da minha terra. Mas o que ela faz? Ela procura a esposa de Naamã e diz, eu conheço um profeta que pode te livrar dessa lepra. Esse profeta está em Samaria, isso aqui é tremendo. Por quê? Porque ela poderia ter tratado com ódio Naamã. Ela poderia ter deixado Naamã morrer com a lepra, mas ela simplesmente pegou aquela situação e não deixou a maldade entrar no coração dela e mostrou para Naamã o caminho da cura. Não é tremendo isso? É tremendo você ver uma pessoa que só recebe maldade da vida, que só recebe angústia da vida, que só recebe sofrimento da vida,
E quando tem a oportunidade de pagar com a mesma moeda e deixar com que a pessoa sofra, ela simplesmente demonstra o amor. Demonstra a misericórdia. Ela poderia ter deixado Naamã morrer de lepra, mas ela mostrou para Naamã o caminho de cura. Percebe isso? Que ela não deixa com que a maldade que ela recebeu no meio dos conflitos que passou lá atrás mude a natureza do coração dela. Eu não sei quem é essa moça, eu não sei qual a idade dessa menina, a Bíblia chama de menina, era sinal que não era uma pessoa de grande idade, poderia ser uma adolescente, uma jovem, que a Bíblia chama de menina. Mas ela estava simplesmente mostrando o amor para Naamã. Isso aqui é de uma profundidade assim, sabe? Podia ter feito mal e fez o bem. Podia ter feito justiça com as próprias mãos. Já que o cara me trouxe para cá, me escravizou, me tratou mal, então quero mais que ele morra. Quero mais que ele sofra com a doença dele. Não. Foi lá, conheço um cara que pode resolver teu problema. Ele é profeta em Samaria. Como seria bom se você fosse até ele. Ele pode te curar. É gente que recebe maldade do mundo a vida inteira, mas transmite amor. É gente que é escravizado pelo pai, pela mãe, pelo tio, pela tia. Cresce com um monte de trauma, mas quando vai compartilhar, compartilha o amor. São pessoas que, se eu pudesse comparar na Bíblia, se eu pudesse comparar na vida, eu compararia como salgueiro. Inclusive, cara, assista essa mensagem. Depois você coloca lá no YouTube, coloca na playlist Mensagens Manhã de Paz. Né? Porque, se vocês perceberem, o Manhã de Paz eu estou fazendo o programa inteiro e depois a gente divide eles nas mensagens. Coloca lá, Mensagem Manhã de Paz, para depois vocês conseguirem ter acesso, até saber qual palavra ouvir. Depois, se você quiser ouvir mais vezes. E tem uma mensagem lá na Mensagens Manhã de Paz, sobre salgueiro. Você é um salgueiro, acho que é isso. Procura lá sobre isso. Procura sobre ser um salgueiro. Você é um salgueiro, acho que esse é o tema. É tremendo essa palavra, porque Deus compara Israel como um salgueiro. E por que Deus compara Israel como um salgueiro? Porque o salgueiro, ele tem esse poder de pegar águas que são poluentes e filtrar, fazer com que essas águas se tornem águas prontas para serem consumidas, né? O salgueiro tem esse poder de pegar aquilo que é poluído e transformar algo potável, algo acessível, algo que pode ser consumido, né? Por isso que eu fiz a comparação dessa menina. Ela é um salgueiro. Essa menina é um salgueiro. Ela recebe tudo que é de ruim da vida, recebe tudo que é de ruim e transmite o que é bom, né? O salgueiro faz isso. Ele pega as coisas que são ruins e transforma em algo bom. Pega águas poluídas e transforma em águas que podem ser consumidas. A gente precisa aprender com esse texto. E a gente precisa ser como o salgueiro e também aprender como essa menina. Que ainda que esteja só recebendo o que é ruim da vida, nós venhamos transmitir coisas boas. Aprenda com esse exemplo bíblico e seja também como um salgueiro. Ainda que você seja escravizado, sofra, tenha muitos traumas, quando você tiver a oportunidade de compartilhar, compartilhe na mesma moeda não. Não se vingue, não faça nada disso. Transmita amor. Transmita misericórdia. Transmita o perdão. Transmita a graça de Deus sobre a sua vida, sabe? Você vai perceber como você vai fazer diferença na vida das pessoas. É por isso que o maior impacto que eu tenho nesse texto não é nem de Naamã sendo curado da soberba. Porque as pessoas olham da soberba, da lepra, que também da soberba, né? Porque ele era orgulhoso, por isso que ele entrou no rio sujo. O que me deixa mais impactado não é nem o fato dele ter sido curado na lepra mergulhando no rio. O que me deixa mais impactado é a menina que foi escravizada, mostrando para ele o caminho de salvação. Ela tem tudo para se vingar. Ela poderia muito bem não falar nada para Naamã. E se não falasse, ela não se comprometeria com nada. Não precisaria.
na própria vida, com a doença que ele estava, ele receberia as consequências da enfermidade que estava sobre ele. Mas ela quis ser boa. Ela quis fazer o bem. Ela quis compartilhar a bondade. Ela quis transmitir para Naamã o caminho de salvação. A gente precisa de pessoas assim nesse mundo, sabe? Pessoas assim, que simplesmente se posicionam para ajudar, se posicionam para fazer o bem, recebem todo o mal do mundo, recebem rejeição, recebem abusos sexuais, recebem traumas de pai e mãe, de parente, recebe decepção, frustração e vai colocando coisa ruim na costa dela. Só coisa ruim que ela aprendeu com a vida, mas na hora que ela vai compartilhar, eu conheço alguém que pode mudar a tua vida, eu conheço alguém que pode te restaurar, eu conheço alguém que pode te salvar. Porque eu não vou deixar a maldade dos outros mudar a bondade que está no meu coração. Percebe como essa menina traz uma lição muito forte para nós? Ela pode ficar quieta, mas ela resolve falar. Porque ela entende que naquele momento que ela vai falar, ela vai mudar a vida daquele cara. Ela vai mudar a vida de Naamã. Sabe? Esse é o momento que você tem que falar. É quando as suas palavras vão mudar a vida de alguém. Esse é o momento que você tem que dizer. É quando aquilo que você vai falar vai agregar, vai somar, vai ajudar outra pessoa. Agora, se você sente que a tua palavra não vai gerar nada, não vai acrescentar nada, fica quietinho. Fala não. Porque tem um tempo certo para falar. E aquilo que ela fala vai trazer vida para Naamã, de modo que Naamã vai acreditar na palavra dela e vai procurar o profeta. Tem momentos para falar. E quando eu for falar, que seja para trazer paz. Que seja para ser uma bênção. Que seja para transmitir esperança para a vida das pessoas. Ela está lá escrava, mas ela está sendo boa. Ela está transmitindo paz. Ela está dando solução para Naamã. Porque ela entendeu também qual era o propósito dela. Quem sabe ela só entrou ali naquela casa para passar por aquele propósito. Quem sabe Deus permitiu toda aquela trajetória de dor, ela viver para que ela chegasse nesse propósito. Talvez você está parando para ouvir essa mensagem e está falando, mas eu estou sofrendo tanto. Mas é tanto sofrimento. Não entendi por que eu vim parar aqui se isso aqui só me deu sofrimento. Não entendi por que eu estou passando por isso se isso aqui só me gerou dor. Não entendi, é só dor, é só sofrimento. Calma. Tem um propósito dentro disso tudo aí. E quem sabe Deus está permitindo isso acontecer para que alguém seja alcançado através de você. Quem sabe você vai pregar para alguém? Quem sabe você vai contar a tua história para alguém? Quem sabe alguém vai ser transformado pelo teu testemunho? Quem sabe alguém vai receber a palavra de Deus através de você? Deus tem um propósito. Como Deus tinha um propósito na vida dessa menina, que colocou ela na casa de Naamã. Porque nós cremos nisso, que Deus tem um propósito sobre todas as coisas. Da mesma forma como Deus tem um propósito sobre a sua vida e está permitindo que certos processos aconteçam para que a palavra dele seja pregada para alguém. E não se cale no momento que é para você pregar. Não se cale no momento que é para você falar. Não se cale no momento que você tem que falar do amor de Deus. Porque Deus te plantou por causa de um propósito. E todo o sofrimento que você está recebendo das coisas que estão ao seu redor é simplesmente para que você chegasse aí e pregasse para a vida de alguém. Tem um propósito, tem um sentido, tem um foco. Perceba, o que Naamã faz para ela? Naamã escraviza ela. Entra em Israel, destrói grande parte da cidade, mata muitas pessoas e leva ela como escrava. Como escrava. Para servir a sua mulher. O que ela faz para Naamã? Eu te dou a liberdade. Eu te dou a libertação da sua doença. Ó, eu conheço um que está em Samaria, é profeta. Se tu for até ele, você vai ser curado. O que Naamã dá para ela? Naamã escraviza ela. O que ela vai dar para Naamã? A oportunidade de ficar livre da lepra.
Então, enquanto Naamã oferece para ela a escravidão, ela oferece para Naamã a liberdade. Diz aí, não é fantástico a história dessa menina? Cada um só dá aquilo que tem. O que Naamã dá? Escravidão. O que Naamã dá? Vai ser escrava. O que Naamã vai dar para ela? Sofrimento. Mas o que ela dá para Naamã? Liberdade. O que ela dá para Naamã? A possibilidade de ser curado daquela doença. O que ela dá para Naamã? A solução para aquele problema. Enquanto tem uns que só oferecem escravidão, enquanto tem uns que só oferecem prisão, enquanto tem uns que só oferecem dor, ódio e sofrimento, tem pessoas que possuem o perfil dessa menina, que no lugar da escravidão, ela oferece a liberdade, que no lugar da dor, ela oferece a paz, que no lugar da perseguição, ela oferece a possibilidade da pessoa ser curada e restaurada pelo processo que ela estava vivendo. Que a gente venha aprender como essa menina e não deixar com que as circunstâncias da vida venham nos influenciar a ponto da gente deixar a maldade dos outros mudarem o nosso coração. Então, quando alguém vier te escravizar, traga liberdade para ele, traga paz para ele, faça o bem para ele. Ah, pastor, mas eu estou sendo bobo. Você não está sendo bobo, não. Cada um dá aquilo que tem. Alguns só têm ódio no coração. Alguns só têm sentimentos negativos no coração. Você não. Você não vai ser influenciado pelo ódio do mundo, mas você vai fazer a diferença por onde passar. Alguns dão amor, outros dão perseguição. Alguns dão inveja, outros simplesmente vão estender a mão para ajudar. Que a gente aprenda com essa menina, porque se não tem essa menina aqui na história, Naamã não ia ser curado. Ela está apontando o caminho de salvação para Naamã. Que nós venhamos apontar o caminho de salvação para os outros e mostrar, ó, ele pode fazer, Jesus pode salvar, Jesus pode curar, Jesus pode fazer. Da mesma forma como eu conheci, ele mudou a minha vida, ele pode mudar a sua vida. Você recebe essa palavra? Então coloca aí nos comentários. Escreve aí, eu não vou deixar a maldade do mundo contaminar o meu coração. Eu não vou ser influenciado pelo pecado do mundo. Eu não vou ser influenciado pela maldade do coração das pessoas. Eu vou fazer a diferença. Não sei, alguma coisa dessa palavra que Deus falou no seu coração. Coloque aqui no comentário para que essa palavra fique mais consolidada ainda no seu coração e na sua vida.